Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Lélia Araújo e tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso cantinho, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Hoje é um vídeo de superação, mais um vídeo dos que eu sempre trago aqui, né? Que a minha vida inteira foi superação, eu digo. Né? E esse é mais um vídeo de superação, a pedido de vocês mesmo, de muitos seguidores lá do Instagram, né? Que desde quando eu postei o vídeo de vlog e eu trouxe alguns stories também do mesmo vlog de passeio e mostrei meu esposo pela primeira vez, vocês ficaram tudo curiosos e começaram a perguntar o que tinha acontecido. E aí eu resolvi fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu. Antes de começar o vídeo, eu já peço que você se inscreve aqui, né? E você curta muito, dê muita sugestão de vídeo aqui pra gente tá trazendo aqui pro canal, tá bom? Esse acidente aconteceu há 11 anos, no ano de 2009, tá bom? E foi um acidente de trabalho. E eu já quero dizer pra vocês que sim, hoje nós levamos uma vida normal, extremamente normal, e não nos vitimizamos com todas essas coisas que aconteceram. Então a vida segue normal, tá bom? Aconteceu no dia 7 de setembro de 2009, né? Eu trabalhava numa empresa de calçados e ele trabalhava numa empresa de produtos para pet. E aí, nesse dia, era feriado nacional e eu tava de folga. Só que a empresa dele estava fazendo hora extra. Então, ele optou para fazer hora extra nesse dia. E a gente não tinha filho, a gente ainda tava tentando, né, antes de tudo isso acontecer. E aí era só nós dois, e nesse dia eu tava de folga, então eu fiquei um pouco mais na cama, e ele se despediu de mim e foi trabalhar, que ele ia fazer hora extra. 40 por volta de 45 minutos, mais ou menos, sempre lembrando que todos os dias que eu tava de folga, minha mãe era viva ainda também, e todas as vezes que eu tava de folga, eu ia tomar café com a minha mãe. E aí nesse dia não foi diferente. Ele saiu para trabalhar, eu demorei um pouquinho, levantei e fui tomar café com a minha mãe. Demorou uns 45 minutos, mais ou menos, que eu tava na minha mãe. O vizinho da minha mãe, que trabalhava junto com ele, chegou falando que ele tinha sofrido um pequeno acidente e que ele tinha cortado a mão. E aí eu pensei, um acidente simples, né? E aí chamei minha irmã, que na época tinha moto, e a gente foi para lá. Chegando lá, de lá eu já vi os bombeiros, o caminhão de bombeiros, já fiquei meio preocupada, né? E aí eu desci no pronto-socorro e já procurei por ele. E a moça falou, quem você é? Eu falei, sua esposa. E aí ela falou, espera um pouquinho que ele tá passando por aqui já já. Nesse meio tempo, eu entrei e escutei só muito grito, muito grito, muito grito mesmo. E aí eu fiquei apavorada, né? Porque até então eu imaginava que era só um cortinho assim na mão, tipo, cortou o dedo, né? Pensei. E aí, quando ele saiu ali do pronto atendimento ali, da emergência, né, em si, para ir para o centro cirúrgico, a moça falou para mim, ele vai passar por aqui. Então, quando eu coloquei a cabeça no atendimento, assim, de emergência, eu já vi a roupa dele descida assim e os equipamentos de trabalho dele tudo ensanguentado. Já fiquei apavorada, né? Aí, quando ele saiu da sala, ele gritando muito e eu sem entender nada, eu perguntei pra ele o que houve. E aí eu me lembro que ele falou assim, nego, eu perdi o braço. Naquele momento ali, meu mundo caiu, porque a gente sempre teve assim, uma convivência muito boa. E todas as vezes que a gente se olha e vai falar alguma coisa, a gente sente a gravidade pelo olhar, sabe assim? E aí, nesse dia, ele olhou pra mim e ele falou, eu perdi o braço. E aí eu já meio que fiquei em choque, assim. Só que ele tava com os dois braços, mas só que um tava assim, todo enrolado, assim, de pano. Eles estavam contendo sangue, né? E aí, lá, como que aconteceu esse acidente? Eles estavam trabalhando e um moço prendeu a mão e ele foi ajudar o moço a tirar a mão dele entrou e para poder do moço sair, entendeu? E aí, nesse meio tempo, um outro moço foi socorrer ele, então foram 3 acidentados, no mesmo dia, na mesma máquina. Só que o meu esposo foi o que mais perdeu. Então, o outro não perdeu. O primeiro que o meu esposo foi socorrer não perdeu nada. O segundo que foi socorrer o meu esposo perdeu 5 dedos. E o meu esposo perdeu até aqui. Até aqui, assim.
E aí, nesse momento, quando eu cheguei voltando lá na hora que eu cheguei lá no hospital, e ele falou isso pra mim, eu fiquei em choque. E aí eu me lembro das palavras que ele falou assim: não fica triste, porque Deus me deu dois e ainda ficou um. Foram essas palavras dele, eu não esqueço nunca disso. E aí, nesse momento, ele foi pro centro cirúrgico e a gente ficou aqui sem saber o que fazia, porque é um desespero total, assim. E os médicos, aí passou 5 horas de cirurgia. Os médicos me chamou lá e falou que o acidente tinha sido muito grave e que eles tentaram reaver. O que aconteceu, Lalo? O que aconteceu? Aconteceu que a pele dele, conforme entrou na máquina, a pele dele cedeu todinha para a ponta dos dedos. Então essa pele do braço dele todinha foi arrancada e parada aqui, na ponta dos dedos. Então eles fizeram o que? O processo, voltaram a pele de volta e costuraram até aqui. E para ver se ele reagia. E nesse momento estavam procurando vaga fora da cidade para poder transferir ele para um atendimento mais especializado. Então ele foi transferido para uma cidade longe, bem longe da nossa, e lá ficou internado por 18 dias, sendo que cada dia eles iam avaliando o processo, se o braço ia reagir, se as células iam reagir. E aí eu fui com ele pra lá, a gente foi, e foi uma experiência, assim, surreal que eu passei, assim. E aí ficamos lá nesse dia, esperando vaga, e quando conseguiram vaga já era de madrugada, ele subiu. Só que aí eu não podia ficar de acompanhante, então eu fiquei do lado de fora do hospital, esperando de amanhecer, procurar um apoio, alguma coisa pra eu poder ficar lá, porque eu não queria desgrudar dele de maneira nenhuma. E aí quando eu tô suando, porque eu não posso ligar o ventilador aqui, o quarto, senão faz barulho. E aí, quando o dia amanheceu, eu procurei assistência social e eles me encaminharam para uma casa de apoio. Eu fiquei lá. Então, os horários de visita eu ficava junto com ele até acabar o horário de visita. Como a cidade era muito longe da nossa, ele não tinha visita. Então, a única visita era eu, que ficava lá o tempo todo com ele. E aí, nesse meio tempo, isso começou, foi até uns 5 dias, ainda eles tentando reaver o braço. No quinto dia, eu precisei vir embora, dar notícia pra minha mãe, pra mãe dele, enfim, trazer notícia dele, né, pra família. E aí eu fui, e lembrando que o médico, desde quando ele internou, o médico falou pra mim que a situação era muito grave e que a qualquer momento eu precisaria de autorizar a amputação dele, porque se não reagisse o braço, eles iam ter que amputar. E eu me sentia a pior pessoa, porque eu não achava justo eu ter que autorizar, entendeu? Era uma coisa que eu sempre ficava pensando, meu Deus, como que eu vou autorizar alguma coisa que é dele, né? E enfim, quando foi no quinto dia, eu vim embora. E na quarta-feira eu vim embora. Isso aconteceu acho que numa segunda. E eu vim embora na quarta, com 3 dias. Eu vim embora na quarta. E aí eu falei pra ele que na sexta eu voltaria. Eu só vinha pra casa descansar um pouco. E na sexta-feira eu voltaria pra ficar com ele. Porque os médicos não dava. Não dava. Como é que fala? Dia de alta. Não dava um dia certo pra ele ter alta. E aí eu vim pra casa. E isso foi na quarta. Quando foi na sexta eu voltei pra lá. E quando eu cheguei lá, ele já tinha amputado o braço dele, porque realmente ele não reagiu, o braço dele, as células não reagiu. E quando eu cheguei lá, da porta eu já notei que tinha amputado, porque eles colocaram muito pano aqui pra cessar o sangue, enfim, né? E aí, quando eu cheguei perto dele, eu me lembro as palavras, assim, muito forte. Isso faz 11 anos, mas não sai nunca da minha cabeça. Quando eu cheguei perto dele, ele olhou pra mim e falou: "Você viu que amputaram?" E eu falei: "Eu vi." "Mas quem autorizou?" Ele falou: Eu mesma autorizei." E aí eu percebi o quanto o quanto que Deus é maravilhoso e o quanto que Deus, ele faz as coisas assim acontecerem, e o quanto que nos fortalece de alguma forma, sabe? E aí ele esperava que eu tivesse alguma outra reação e eu só tive a reação de falar pra ele assim: a gente vai passar por isso juntos. Então, independente, a gente vai passar por isso juntos. E aí a gente se abraçou e foi muito choro.
E eu me lembro que ele, ao mesmo tempo que ele chorava, ao mesmo tempo ele ria, sabe? Acho que em choque, né, talvez. E aí, a partir daquele momento ali, as nossas vidas se transformou de uma maneira, assim, muito absurda. Em tudo, assim. Porque mesmo que amputou, depois precisou fazer todo o enxerto no braço dele, no que sobrou, né? E aí ele ficou ainda muito mais dias. No total foram 18 dias internado. 18 dias internados. Então, foram dias de muita lutas e muitas das vezes eu chegava lá e eles estavam fazendo todo o processo de limpeza do que restou, porque vou mostrar pra vocês mais ou menos assim. Cortou assim, nele assim, e aqui raspou. Então, tudo isso aqui precisava limpar, sabe? Todos os dias. Então passava assim e ele gritava muito, gritava muito. Então foi muita luta assim todos os dias que eu chegava lá e via ele passando por tudo isso, sabe? Mas tirando disso, ele sempre sorridente, ele sempre brincando, ele sempre dando uma lição assim todos nós. Muitas vezes dando mais forças para nós do que nós mesmos para ele, sabe? E aí, daquele momento em diante, assim, eu sabia que as nossas vidas tinham mudado e que nós, eu, por exemplo, não ia deixar ele por nada, eu não ia deixar ele por nada passar por aquilo ali sozinho. Então, todas as vezes que eu sentia muita dificuldade, porque quando ele estava lá internado, imagina vocês, a gente morava numa casa assim, não muito pequena, mas também não é muito grande, mas também não é muito pequena. E só nós dois. Então, quando eu chegava aqui dentro da minha casa, era aquele vazio. E eu fiquei, nesse meio tempo, eu fiquei o período todo na minha mãe. Então, quando eu chegava, foi um acidente que repercutiu muito. Saiu em telejornais, assim, sabe? Repercutiu muito mesmo aqui na região. E aí muitas pessoas procurando, muitas pessoas querendo saber dele. Porque a gente é um pouco conhecido aqui, sabe? E aí muitas pessoas querendo saber dele, toda hora vinha gente procurar, e toda hora e vinha uma televisão, e vinha não sei o que, e todo mundo querendo saber, todo mundo querendo, muitas vezes curiosos querendo saber. E a gente passando por tudo aquilo, todo aquele turbilhão, é muita coisa acontecendo. Então eu fiquei na casa da minha mãe esse tempo todo. E aí mas tinha dia que eu precisava vir em casa, né? E muitas das vezes eu vinha pra casa pra chorar. Porque você tem que aguentar tanta pressão em cima de você, tanta coisa, de que você seja forte, ele precisa de você, seja forte, ele precisa de você. Minha mãe falava muito isso, eu não gosto, não suporto te ver chorando, minha filha seja forte, minha filha seja forte. E aquilo, quando eu queria me refugiar, eu vinha pra minha casa. Aí eu vinha pra minha casa, eu chorava, eu ajoelhava. Nessa época eu ainda não era convertida, então, mas eu sempre tive fé, assim, sabe? E aí eu ajoelhava, pedia pra Deus força, né? E aí voltava renovada, chorava tudo que eu tinha que chorar aqui dentro de casa, sozinha, abraçado com a roupa dele, ou fazendo alguma coisa com a roupa dele, assim, sentindo o cheiro da roupa dele, tudo, e chorando. E aí depois, quando eu saía pra rua, eu tava plena, sabe, assim, o olho inchado, mas eu plena, assim. E assim a gente seguiu, né? E até o dia que ele veio pra casa. E aí começou todo como é que fala? Todo um recomeço, um recomeço. Lali, o que você. Quais foram as experiências assim? E eu sempre falo que tudo que me acontece, a gente tira a experiência. A gente aprende muito mesmo. E com esse acidente não foi diferente, né? A gente aprendeu a estar muito mais junto, nós dois. A gente aprendeu. Eu aprendi muita coisa no sentido de me doar muito para ele, porque eu desenvolvi a rapidez do não esperar o outro pedir, sabe? Do não esperar o outro precisar. Eu desenvolvi a técnica de que eu ia além do pensamento. Então, quando eu pensava que de alguma forma ele estava querendo alguma coisa, eu não esperava ele pedir. Então, era muito automático, assim, sabe? Então, eu costumo dizer que nos primeiros dias era como se eu tivesse um filho aprendendo a andar de novo, sabe? E aí ele andava e eu andava atrás dele. Ele andava e eu andava atrás dele. Então, ele precisou dele
tipo, dar um choque, assim, e a gente sentou e conversou, e ele falou, ó, eu sei que você quer ajudar, mas eu preciso muito saber até onde vai o meu limite. Então, eu preciso que você me deixe fazer as coisas. Se eu precisar, eu te peço ajuda. E assim começou, assim, um começo realmente de tudo. Porque imagine vocês, a gente viveu por, acho que 7 anos. 7 anos de casado, a gente tinha na época. Então, esses 7 anos a gente viveu uma vida que teria que ser apagada dali por diante, porque ia começar tudo de novo, do zero. A gente ia reaprender a fazer muita coisas, nós dois. E ali começou um processo de recomeço para tudo. E eu aprendi a respeitar o tempo dele, aprendi a lidar com as dificuldades dele. E aí, meus amores, diante de tudo isso, a gente aprende mas muitas coisas mesmo. Coisas simples, a gente aprende a dar valor, como um simples cortar um pão para colocar uma manteiga, amarrar um cadarço. Eu sempre dou os exemplos mais simples de coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente não percebe, que vai nos fazendo falta, sabe? E a gente foi aprendendo e sempre com 7 dias, mais ou menos, na época a gente tinha um Monza. E com 7 dias, mais ou menos, que ele tinha chegado do hospital, ele ficou rondando aquele Monza, porque até então eu não dirigia. E ele tinha vontade de dirigir o carro dele, né? E aí a gente ficou olhando pra ele assim, ele ficou rodando o carro, me lembro como hoje, ficou rodando, rodando, até que ele resolveu entrar no carro. Depois de 7 dias, ele ainda tava até com o curativo. E aí eu sempre tive, assim, os estralos, sabe? E quando acontecia, eu não queria, tipo, chocar. Então, na hora que ele entrou, eu agi naturalmente. E a vizinha ficou em pânico. E minhas irmãs ficou em pânico. Mas na hora, porque sempre vinha a gente visitar ele, sabe? Então, naquele momento, ele saiu, assim, um pouquinho nós conversando ali. Ele saiu disfarçadamente e entrou no carro. E quando ele entrou no carro, eu só fiz assim, pra pessoa deixar ele fazer o que ele, né, achasse que ele tinha capacidade de fazer. E ali com 7 dias ele começou a funcionar o carro dele e sair da garagem. E eu deixei, simplesmente eu deixei. E ele deu uma volta no quarteirão, com o braço só, enfim. E ali as pessoas ficaram tudo apavoradas, porque, né, enfim, era todo um começo de tudo. Mas eu sempre, voltando, quando eu olhava no olho dele, eu sempre sentia muita segurança, sabe? E ali eu sabia que ele estava começando de novo, a viver de novo. Então, a partir daí, eu comecei a deixar ele fazer tudo que ele tinha vontade, e se ele precisasse de mim, ele me chamava, ele me solicitava, e eu estava ali pronta para atender. E a gente foi aprendendo com as dificuldades assim. E até hoje é assim, dessa forma. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa e eu sei que ele tem a limitação, que ele não consegue fazer sozinho, eu tô ali pronta pra ajudar. Mas eu espero ele pedir pra, enfim, né? E o que você mais aprendeu de tudo isso, Lálio? O que mais você aprendeu? Eu aprendi que muitas pessoas, elas podem dizer que elas têm você como amigo, mas verdadeiramente eles não têm. Essa foi a primeira e eu acho que a maior lição de todas que eu tirei até hoje. Isso não foi só no acidente do meu esposo, então foi tanto no acidente do meu esposo, quanto na perda do meu filho, quanto na perda da minha mãe, do meu pai, enfim, do meu sobrinho, tudo, de tudo. A lição que eu tirei. Muitas pessoas, elas vão dizer que são seus amigos, mas na verdade não são. Por que você fala isso, Lari? Porque você tira muito diante disso, voltando ao acidente do meu esposo, você tira muito, muito disso, você conhece o que verdadeiramente as pessoas pensam ao teu respeito, ou o que elas não fazem por você no momento que você mais precisa. Então, eu tirei a lição nesse acidente do meu esposo. Sempre fui muito de amizade, de ter muitos amigos. E aí, nessa época, teve muitos amigos que realmente estavam ali do lado, sabe? Ó, a gente tá junto, e que realmente se mostraram serem amigos de verdade.
Mas tinha uns que eu me incomodava muito pelo fato de dizer, eu tô com pena, eu tô com dó, eu não vou lá visitar ele porque eu tô com dó, eu nunca pensei em ver ele dessa forma. Pra mim, na minha opinião, essas pessoas, elas não são amigas. Meu pensamento, sabe? Então, assim, a gente tirou também essa lição. Então, várias lições a gente tira diante de uma coisa dessa que a gente vive. E sim, hoje a gente vive totalmente normal, a gente tem uma vida normal, ele nunca se prostrou diante das dificuldades dele. E todas as vezes ele primeiro ele analisa muito todo um contexto do que ele vai fazer para poder ele executar, sabe? Então eu sei que tudo que ele se propõe a fazer, se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, hoje sim, ele não trabalha mais, né? Ele é aposentado por conta disso. Mas, assim, tudo que ele se propõe a fazer, as coisas, os projetos dele, ele é uma pessoa muito criativa, ele é uma pessoa muito proativa. E ele é uma pessoa que ele determina muito aquilo pra vida dele e ele consegue, sabe? Então, assim, ele tem muita minha admiração como pessoa por isso. E além da gente ser muito parceiro, da gente ser muito amigo, além de esposas e de marido e mulher, né? A gente é muito amigo, muito parceiro. E às vezes a gente senta assim pra gente conversar e ele vai falando as coisas do dia a dia, do que ele passa na rua, do que acontece com ele, ou de alguma coisa da obra mesmo, do rancho, alguma coisa assim. E a gente fica conversando por horas, porque a gente se gosta da nossa companhia. Então, esse acidente nos ensinou a ser mais juntos. Tudo que a gente passou, cada processo que a gente passou de perda, a gente se uniu ainda mais. Então, assim, eu sempre falo, ele é meu porto seguro. A gente é muito amigo, a gente tem uma amizade assim que eu falo que eu quero que meu filho seja da mesma forma que ele é, sabe assim? Como pessoa, ele se preocupa muito com o outro. Ele é muito julgado, às vezes, por isso. Mas ele gosta muito de estar sempre ajudando o outro, sabe? Eu quero muito que meu filho tenha isso dele. Ele é um filho ótimo para a mãe dele e muito carinhoso, muito atencioso com a mãe dele. Então eu sempre falo assim que eu quero muito que meu filho herde isso dele, porque eu acho muito lindo. Não se curva para as dificuldades, sabe? Então eu admiro pessoas assim, pessoas que não se vitimiza diante daquilo que vive. Então hoje vai fazer 12 anos esse acidente. E sim, hoje a gente vive tranquilo, hoje a gente vive uma vida normal, extremamente normal. E vocês vão ver muito ele por aqui, por esses vídeos, né? Porque às vezes eu dirijo, mas eu gosto muito mais de estar no carona. Então sempre vocês vão estar em algum vlog, algum passeio que a gente for fazer. Eu vou estar sempre mostrando ele por aqui. Ele não gosta muito de aparecer, não, mas eu sempre vou estar gravando alguma coisinha aqui que ele vai estar junto, porque a gente não desgruda. O tempo todo a gente tá fazendo as coisas juntos, né? E então é isso. As lições que a gente tira é amadurecimento total, né? E a gente aprende muito a dar valor às mínimas coisas. Eu lembro que nesse tempo o médico falou pra mim que se ele ficasse mais 10 minutos naquela máquina ele não sobreviveria, porque pra vocês terem uma ideia, ele precisou tomar 7 bolsas de sangue, de tanto sangue que ele perdeu, porque ele ficou 45 minutos preso naquela máquina e a todo tempo consciente. Então pensa a pessoa forte que ele foi. Então assim, hoje ele é o nosso motivo do nosso orgulho, sabe? E é isso. Esse foi mais um vídeo de superação que eu trago aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever no nosso canal, de ajudar esse cantinho a crescer, trazer muita sugestão de vídeo, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!